mas a disciplina ela é importante para a igreja. E na semana passada nós falamos sobre o que Paulo orientou a igreja a fazer concernente ao pecado. A primeira orientação foi lamentar o pecado. Quando ele diz lamentar o pecado, ele usa um termo do original grego que significa prantear o morto, dizendo assim que a igreja deve prantear o morto. Aquele que pecou é como que se estivesse morto. A igreja precisa chorar, lamentar, ao invés de estar se ensoberbecendo ou até mesmo se vangloriando pelo fato de ter uma mente aberta, ao ponto de considerar aqueles sexualmente impuros como membros de boa reputação na igreja. E hoje nós vamos falar sobre a segunda e a terceira instrução de Paulo, que é sobre julgar e condenar o pecado. Quando nós falamos de julgar, a gente já acende uma luz, porque esse termo não é muito bem aceito. Quando falamos julgar, aí entra a própria palavra de Cristo que muitos usam de Mateus 7, de 1 a 5, não julgueis, para que não sejais julgados. Com a mesma régua que medirdes alguém, vos medirão a vós outros. Cristo aqui, ele está dizendo que nós não devemos de fato julgar a motivação dos pecados dos outros. Nós não devemos julgar as motivações uns dos outros. O que leva uma pessoa a pecar, não devemos julgar. Apesar de que o pecado é pecado. Quando alguém cometeu o pecado, isso ele não está isento da punição do pecado, pois ele cometeu o pecado. O que nós não podemos é julgar a motivação, o que levou o irmão a pecar. Nós não podemos julgar as motivações uns dos outros. Às vezes o camarada passou uma raiva tão grande e bebeu uma cachaça. Ele bebeu a cachaça, é pecado. Mas eu não posso julgar o que levou ele a beber a cachaça. Eu não posso julgar as motivações dos que levou o meu irmão a pecar, mas o pecado, ele deve ser sim julgado. Certamente é esperado que sejamos, como que se diz, sejamos honestos sobre a conduta uns dos outros. É esperado que sejamos honestos. Não podemos julgar ninguém, não podemos julgar a motivação, mas o pecado esse deve ser julgado. E é esperado que sejamos honestos sobre a conduta uns dos outros. Não podemos passar pano sobre ninguém. É esperado que sejamos honestos quanto à conduta. Se temos na igreja cristãos que são beberrões, são fornicadores, são avarentos, maldizentes, é esperado que sejamos honestos quanto à conduta do cristão, apesar de que não podemos estar cometendo julgamento sobre a motivação. Nunca é prazeroso na igreja iniciar um processo de disciplina. É sempre doloroso quando se faz necessário iniciar um processo de disciplina na igreja, pois é doloroso disciplinar. É doloroso. O pai de família, quando disciplina o seu filho, às vezes ele disciplina e vai chorar no outro ponto, porque disciplinou o filho, mas foi necessário disciplinar. Na igreja também nunca é prazeroso iniciar um processo. Às vezes tem obreiros que têm tanto prazer, têm tanta alegria na disciplina do irmão, e isso nos deixa preocupados quando a gente tem prazer na disciplina. Miserável, eu sabia que um dia tu pecava, eu sabia que um dia tu ia cair, desgraçado, agora tu está disciplinado. Não, nós não podemos ter alegria na disciplina do nosso irmão. Devemos, na verdade, entender que a disciplina ela é ordenada por Deus, pelas Escrituras, e nós devemos obedecer a Deus
e deixar os nossos sentimentos de lado e cumprir a Escritura e cumprir a palavra, mas nunca ter prazer quando o irmão escorrega, quando o irmão peca, quando o irmão desliza. Isso deve ser um processo que, diz Paulo, pelo menos vocês deveriam plantear, ao invés de estarem soberbecidos, inchados. Não é boa a vossa jactância, como disse Paulo. E Paulo, quando fala de julgar o pecado, Paulo descreve uma reunião oficial com o propósito de tratar, com o transgressor de acordo com instruções divinas. Ele chega a dizer no capítulo 5 de 1 Coríntios, capítulo 3, você pode acompanhar com a sua Bíblia. Paulo descreve uma reunião oficial cujo propósito é tratar com o transgressor. Versículo 3, ele diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de Jesus Cristo, junto vós e o meu Espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está dizendo que este homem ele deve sim ser disciplinado. Ele descreve uma reunião: eu já estou junto com vocês, eu estou ausente no corpo, mas presente no Espírito, e eu vos digo como que se eu estivesse presente, em nome de Jesus Cristo, que seja disciplinado quem tal ato praticou. Porque se tratava de um pecado público, e o pecado que é público deve ser julgado e condenado publicamente. Porque se tratava de um pecado em que todos conheciam, todos tinham conhecimento. Era um pecado que até mesmo os incrédulos, os de fora da igreja, estavam sabendo que tinha um irmão da igreja que estava dormindo com a mulher de seu pai. Era uma coisa absurda. Se tratava de um pecado público. Por isso que Paulo diz que esse pecado ele deve ser condenado publicamente. E Jesus Cristo, ele dá razões para que de fato se pratique a disciplina. Mateus 18, versículo 15 ao 20, Jesus Cristo disse que quando o teu irmão pecar contra ti, você vai até ele e conversa com ele. Se você não convencer o seu irmão, você convida mais 2 ou 3 irmãos e vão até ele e tenta convencer o irmão. Se ele não se der por convencido, você chama a igreja e retrata e mostra a situação. Mesmo assim, ele não estando convencido, disse Jesus, considerai-o publicano e pecador. Ou seja, está excluído da comunidade, pois a disciplina ela é bíblica. Quando a pessoa não aceita a correção, não aceita o remédio, essa pessoa deve ser tratada publicamente. O pecado deve ser tratado publicamente, principalmente quando o pecado se torna um escândalo. Como é que não vamos tratar o pecado publicamente, condená-lo publicamente, se é um escândalo? Como é que vamos ter a audácia de lançá-lo para debaixo do tapete? Sendo que até os incrédulos, os de fora da igreja, estavam sabendo. O pecado não é para ser lançado debaixo do tapete. Tem pecados que até dá para resolver na diretoria da igreja, pois tem pecados e pecados, mas tudo é pecado. Tem pecados que dá para resolver na diretoria da igreja, e às vezes o pastor ele tem que ser, como se diz, uma caixa de segredo. Alguém chega e diz: pastor, eu pequei, e o pastor vai perguntar: e como é que foi esse pecado? Quem está sabendo do pecado? Não é só eu mesmo, e eu quero que o senhor guarde esse segredo, não conte para ninguém. Aí o pastor precisa chamar a diretoria da igreja, a quem ele confia também, tratar o pecado
Mas se for uma explosão, um pecado público, será assim tratado, julgado e condenado publicamente o pecado. É duro, mas tem pecados que tem que ser exposto, tem pecado que tem que ser julgado. Quando as pessoas têm noção, têm conhecimento do pecado, não dá para se colocar por debaixo do tapete. É ruim quando as pessoas sabem naquela igreja, na igreja fulana de tal, lá o povo peca, o povo faz o que bem quiser, e o pastor passa panos quentes, panos mornos ali, e ninguém é disciplinado, ninguém é tratado, é uma igreja sem ordem. Quem tem caráter cristão verdadeiro nunca vai querer ingressar nessa igreja. Não vai. Mas quem quer uma vida fácil, quem quer pregar em pecado, cantar em pecado, quem quer viver uma vida entregue ao pecado, ele vai encher. Porque aqui ninguém disciplina. Aqui não tem esse negócio, eu posso ser casado 5 vezes e com mulheres separando e casando, e ali continuam ostentando a minha documentação de obreiro. É ali que eu quero estar. Mas a igreja precisa manter a ordem, precisa obedecer a palavra. A igreja deveria se reunir, como disse Paulo, e expulsar o transgressor. Expulsar o transgressor. Paulo está dizendo que a igreja deveria se reunir e expulsar o transgressor. Observe as palavras enérgicas que Paulo usa sobre esse transgressor. Capítulo 5, versículo 2, ele diz: tirai do vosso meio, arrancai do meio da igreja. Capítulo 5, versículo 5, entrega para Satanás. Capítulo 5, versículo 7, lançai fora. Capítulo 5, versículo 13, expulsai. São palavras enérgicas, palavras duras, palavras incisivas. Paulo não sugere que o malfeitor seja tratado com brandura. Esse tipo de transgressor não deveria ser tratado com brandura. Tem pecados e pecados, como eu já falei, mas esse tipo de pecador, onde provavelmente outros líderes da igreja deveriam, ou talvez já o buscaram para tratá-lo pessoalmente, e ele se recusava, preferia manter uma vida de imoralidades com a madrasta. E a igreja toda sabia, por isso que Paulo disse: tirai do vosso meio, entregai a Satanás, lançai fora, expulsai. Quem disse que a Bíblia ela é flexível quanto ao pecado? A Bíblia ela sugere que determinados tipos de pecado sejam tratados energicamente, seja tratado duramente. Não se pode deixar crescer de uma tal forma ao ponto de que a igreja se perca, o testemunho da igreja seja corrompido, seja contaminado. As instruções de Paulo deveriam ser levadas a cabo pela autoridade do nome de Jesus Cristo, em quem Paulo disse que era para expulsar, para disciplinar, em nome de Jesus. Não somente pela autoridade da igreja. Em nome de Jesus, seja salvo, diz a Bíblia. Em nome de Jesus, seja batizado. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, demônios sejam expulsos. Mas aqui, ele diz também: em nome de Jesus, seja expulso, seja disciplinado, seja excluído, seja excomungado, seja lançado para Satanás. Em nome de quem? De Jesus. Não somente pela autoridade da igreja, mas em nome de Jesus. Entrega para Satanás, arranca, tira do vosso meio esse transgressor. Quem não gosta e não aceita a dureza bíblica precisa entender a palavra, pois ela não facilita. Meu irmão, difícil vai ser quando a pessoa perder a salvação. Dentro da igreja e sem salvação. E isso é que vai ser duro, tanto para o pecador como para o pastor, que por omissão permitiu que cristãos vivessem mortos na igreja em pecado.
pois recai sobre o pastor o pecado de omissão. Vocês lembram que Ezequiel fala do atalaia? Que se o pecador morre por falta de aviso, o sangue do pecador recai sobre a cabeça do atalaia. Mas se o atalaia advertiu o pecador e assim ele morreu, o sangue do pecador não cai ou recai sobre a cabeça do atalaia, pois o pregador, o pastor, ele precisa alertar a igreja sobre o pecado, para que ninguém morra em pecado, para que depois de tantos anos na igreja ainda se vá para o inferno, ainda se vá para a condenação eterna. Ser membro de uma igreja é algo muito sério e não deve ser levado de forma descuidada e leviana. Ser membro de uma igreja é muito sério. Hoje nós já flexibilizamos muita coisa. Nós já estamos vivendo assim uma época quase que inclusiva. Hoje é muito fácil membrar na igreja, mas digamos assim que não é fácil, não é simples de fato ser um membro de uma igreja verdadeira. Uma igreja que tem princípios e valores não é fácil. Hoje já está, muita coisa foi flexibilizada, porque se entende que a igreja é um hospital e ela se recebe gente com todo tipo de enfermidade, e nós não temos o direito de expulsá-las, mas temos a base bíblica para discipliná-las, instruí-las quando necessário, porque a palavra de Deus orienta sim julgar o pecado. Paulo disse que ele estava reunido e decidido lançar fora o transgressor, aquele que havia praticado tamanha maldade. E Paulo, em uma de suas palavras, ele disse: entregue o seu corpo para Satanás. Isso aqui é uma coisa que se deve pensar sobre isso. A igreja tem esse poder de entregar a pessoa para Satanás. Aleluia! Tem! Aleluia! A igreja tem o poder de ligar no céu, mas a igreja também tem o poder de desligar do céu. Se a pessoa estiver em pecado, ela já está desligada automaticamente. Só que a palavra diz que a igreja ela tem esse poder de entregar sim uma pessoa para Satanás. E o que significa entregar uma pessoa para Satanás? É uma pergunta que muita gente faz. O que significa entregar um crente para Satanás? Se o crente é de Jesus, se o crente foi comprado, lavado pelo sangue de Cristo. E o que significa entregar um crente para Satanás? Primeiro, não quer dizer privá-lo da salvação, porque a igreja não salva ninguém. Se ela não salva, ela não pode privá-lo, a pessoa não pode privar a pessoa da salvação. Segundo, não quer dizer mandá-lo para o inferno, pois a igreja não tem poder de mandar ninguém para o inferno. A expressão quer dizer excluí-lo da membresia da igreja, a fim de que viva no mundo o qual Satanás controla. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é privá-lo da salvação, pois a igreja não salva ninguém. Não é lançá-lo no inferno, pois a igreja não tem esse poder de lançar no inferno. É excluir a pessoa da comunhão da igreja para que ela viva no mundo o qual Satanás controla. João 12:31, Colossenses 1:13. O diabo é o príncipe deste mundo. O príncipe das trevas, é ele quem controla. É quando a pessoa é cortada da comunhão, ele é automaticamente entregue para Satanás, para viver no mundo o qual Satanás controla. Por quê? Quando um cristão está em comunhão com o Senhor e com a igreja, ele desfruta de uma proteção especial contra os ataques de Satanás. Quando o crente tem comunhão com Deus e com a igreja, ele desfruta de uma proteção especial contra os ataques de Satanás. A Bíblia diz que o diabo está onde? Ao derredor, como um leão, rugindo,
buscando alguém que possa tragar. Quando você tem comunhão com Deus e com a igreja, você tem proteção especial contra os ataques de Satanás. Mas quando se encontra fora da comunhão, ele se vê exposto aos ataques de Satanás. Ou seja, Deus vai permitir que Satanás ataque o corpo do transgressor. Quando Paulo está dizendo entrega a Satanás, ele está cortado da comunhão, está sem proteção, e Deus agora permite que Satanás ataque o corpo do transgressor, para que esse se arrependa e volte para Deus. Ou seja, não quer pelo amor, é pela dor. Não quer servir a Deus, o apóstolo diz: entrega para Satanás, lança no mundo, tira fora, tira a proteção dele, e deixa ver o diabo atacar o corpo dele, para ver até onde ele chega. Aí o diabo lança enfermidade, lança lepra, lança ferida, lança câncer, lança tudo quanto é coisa ruim. O camarada se arrebenta, cai de moto, quebra a perna, arranca um braço, dá um derrame, porque não tem proteção. Aí o objetivo aqui não é perder um membro da igreja. Não, o objetivo não é perder um membro, mas é levar o pecador ao arrependimento, a fim de que seja salvo, porque ele foi lavado, foi remido, foi comprado, mas quer viver no pecado. Aí Paulo diz: entrega para Satanás, deixa ele lá de corpo aberto, peito aberto. Lá no Maranhão tinha um pessoal que fazia umas rezas que dizia que ela estava com o corpo aberto, tinha que fechar o corpo. Tinha que fazer uma reza para fechar o corpo, porque se não fechasse o corpo, entrava tudo quanto é coisa ruim. E aqui Paulo não está falando de reza para fechar o corpo ou abrir o corpo. Ele está dizendo literalmente: corta da comunhão e entrega para o mundo. Lá o diabo vai atacar o corpo dele como ele bem quiser, como ele bem entender. E depois de muito sofrimento, ele vai ser salvo, porque ele vai correr. Ele não vai aguentar os ataques do diabo. Ele não vai aguentar o leito de enfermidade. Ele não vai aguentar secar comido por doenças horríveis, e perseguição, e cadeia, e peia na rua, bebendo cachaça. Já ele acerta o caminho dele. Quando alguém é cortado da comunhão, entregue para Satanás, é tirar a proteção. Quem está na igreja, tem comunhão com Deus, tem comunhão com a igreja, desfruta de uma proteção especial contra os ataques do diabo. Ou seja, ele tem um capacete da salvação contra os dardos inflamados. Na mente dele o diabo não entra. Ele tem a couraça da justiça que protege o tórax dele. Ele está com os pés calçados no evangelho. Ele tem a espada do Espírito. Ele está fardado, vestido. E quando ele é cortado da comunhão, perde o capacete, perde a couraça, perde a sandália, perde a espada, e agora o diabo vai atacar ele desarmado, sem nenhuma proteção. Mas o objetivo de Paulo é esse: já que ele não quer se consertar, entrega para o diabo, que ele vai apanhar tanto que ele vai se arrepender dos pecados dele. Depois dele pegar uma surra, dele ser moído, ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender. Infelizmente tem gente que só se arrepende quebrado. Tem gente que só se arrepende moído. Tem gente que só se converte depois do diabo se andar com ele. E o diabo pediu para Jesus: Jesus, deixa eu dar uma cirandada no Pedro aí, para ver se o Pedrinho se ajeita. E Jesus disse: não vai. O diabo pediu para cirandar com Pedro. Peneirar, o diabo faz isso. Quando o crente ele é muito assim engraçadinho, ele abre uma brechinha, o diabo entra, peneira ele, ciranda com ele, já assim ele se ajeita e corre para se converter. Bom mesmo é não precisar ser entregue a Satanás para que se converta. O bom mesmo é desfrutar da proteção do Altíssimo, da graça do Altíssimo, da unção do Altíssimo, viver protegido pelo Altíssimo, na comunhão com o Altíssimo. Assim nós estamos paz com Deus. Paulo disse: para que o Espírito seja salvo no dia do julgamento. Paulo, o objetivo de Paulo é levar ele ao arrependimento, para que se fosse salvo, ele não viesse perder a sua recompensa. Paulo era amoroso. Paulo era amoroso, para se entrega para Satanás, deixa bater nele.
sua recompensa. Ou seja, que ele se arrependa, que ele seja salvo. Paulo, ele decidiu entregá-lo ao sofrimento para que deixe ele sofrer. O importante é que a alma dele seja salva. É que a alma seja salva. É que ele alcance a salvação. É que ele possa alcançar a sua recompensa. Infelizmente hoje, muitas igrejas já abandonaram o ministério da disciplina. Muitas igrejas já abandonaram o ministério da disciplina. Não pode disciplinar. Se disciplinar, perde o dízimo. Se disciplinar, perde a família que é grande. Não vou disciplinar aquele irmão, não, porque a família dele é grande. Se disciplinar, é 10 de uma vez que vai embora. Tem gente que está abandonando o ministério da disciplina, pois a disciplina gera purificação na igreja. Porque se o pastor ele ama realmente o seu rebanho, ele vai advertir o rebanho, vai disciplinar o pecador para o próprio bem dele, vai disciplinar o desviado, onde que já se viu não disciplinar o desviado, só para não perder membros na igreja. O objetivo da disciplina não é perder o membro, mas é levá-lo ao arrependimento. É que ele se arrependa de seus pecados e não se perca dentro da igreja, pois ele estava confortavelmente aceito na igreja, dormindo com a mulher do seu pai. Confortavelmente na igreja, dormindo com a esposa de seu pai, não tinha mais consciência. A mente estava cauterizada. Infelizmente tem muita gente hoje que não consegue sentir um remorso pelos seus pecados. Já nem me refiro tanto a adultério, a prostituição, a bebedice, mas tantos outros pecados, pois existe pecado de ordem espiritual, pecado de ordem social, pecado de ordem moral, e todos esses pecados, eles afastam o nome de Deus, e as pessoas pecam e não sentem um remorso, se sentem confortavelmente salvos. Mas cheio de pecados, mentira, engano, inveja, ciúmes, ira, jactância, soberba, inimizades, intrigas, litígios. Seus pecados que mais vai levar crente para o inferno são os pecados de ordem social. É o meu relacionamento com o meu próximo. Nós pecamos demais. São pelo menos 9 pecados de ordem social, lá nas obras da carne que Paulo descreve. E as pessoas pecam tanto nos pecados de ordem social, pensando que vão entrar no céu, simplesmente porque ele é bonzão, ele pode brincar, ele pode se intrigar, ele pode invejar, ele pode fazer o que ele bem quiser, esculhambar, xingar, e mesmo assim ainda ser salvo. E Paulo disse que os que praticam tais coisas, já disse a vocês, em outras palavras, não herdam o reino de Deus. Paulo afirmou: tanto os que praticam pecado de ordem espiritual, os pecados de ordem moral, que é a bebida, a orgia, o sexo, o adultério, a prostituição, como também os que praticam os pecados de ordem social. É como aqueles também que praticam os pecados espirituais, feitiçaria, idolatria. Mas observe que na ordem dos pecados de que Paulo das obras da carne, que o pecado que tem maior número é de ordem social, são 9 pecados. E o crente se sente confortavelmente salvo cometendo tantos desses pecados. Cometendo pecados. Nós precisamos sim exercer o ministério da disciplina na igreja. Quando eu digo que eu disciplino por pecado de ordem social, eu não estou blefando. Eu disciplino mesmo. Porque são pecados que levam para o inferno. Se um crente inventar uma mentira na igreja sobre outro crente e eu investigar e descobrir, está disciplinado. Mas está mesmo. Se um crente inventar um motim, fizer um grupinho e se levantar contra alguém e eu investigar e concluir, está disciplinado o motim inteiro.
Porque se eu não disciplinar, eles vão para o inferno tudinho. E a culpa vai ser minha. Pois eu não disciplino apenas por pecados de ordem moral ou espiritual. Eu também disciplino por pecados de ordem social. Disciplino tranquilamente, de forma amorosa, para que não se perca, para que se arrependa. Crente, ele precisa ter uma mente livre, ele não pode pecar e se sentir confortavelmente salvo. E o pastor, sabendo que o crente é mentiroso, enganador, sorrateiro, amotinador, ganancioso, beberrão. Tem crente beberrão, irmão. Tem crente que gosta de mandar uma pinguinha em casa, ninguém está vendo, faz uma caipirinha, pega um limão, bate no pilão, joga um açúcar com 51 e um gelo, e caca nos peitos, se arrupia tudo, vai tomar banho, descabra apetite, inventa que é remédio. Tem crente que é beberrão. Tem crente que é beberrão, irmão. E se eu souber, eu vou disciplinar o beberrão. Vou, porque eu não quero que ele vá para o inferno debaixo do meu cajado. Só vai se quiser. Por falta de disciplina, não é. Segundo, expurgar o pecado, arrancar o pecado, tirar o pecado. Paulo usa a figura da Páscoa para falar sobre a expurgação do pecado. Ele usa a linguagem da Páscoa, versículo 6. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Por isso passamos a festa sem o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas são os pães ázimos da sinceridade, da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, ou com os que estão, ou porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aqueles que, se dizendo irmão, vou, beberrão, roubador, com tal nem ainda o comais, porque tenho eu julgado também os que estão de fora. Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai dentre vós este iníquo. Versículo 11, Paulo diz o quê? Mas agora vos escrevi que não vos associei com aqueles que se dizem irmão for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Paulo ele usa a figura da Páscoa, porque na Páscoa Cristo morreu pelos nossos pecados, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois da Páscoa vem a festa dos ázimos. Na festa dos ázimos, durante uma semana, não podia ter fermento algum na casa, nem mesmo o pão que era consumido nas refeições podia ter fermento. No período dos pães ázimos, na festa de uma semana, eles limpavam toda a casa. O único pote de fermento que essa prateleira era lançado fora, porque era expressamente proibido ter qualquer quantidade de fermento na casa no período da festa dos ázimos. Por isso que Paulo está dizendo que temos que arrancar, expurgar o pecado, porque um dos requisitos era que não houvesse levedo, fermento nas casas, nem mesmo em nada. Por quê? Porque o fermento ele é a imagem do pecado. Paulo usa dizer expurgar o pecado usando o mesmo símbolo da festa dos ázimos, dizendo que não se podia ter fermento em casa, porque o fermento é a imagem do pecado. Por quê? É pequeno, porém poderoso. O pecado é pequeno, mas ele é poderoso. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A pessoa começa com um negocinho daqui, outro dali, daqui a pouco está afundado em pecado. Segundo, o pecado, o fermento, ele trabalha em oculto. Terceiro, ele faz a massa inchar. Quarto, ele se espalha. São as características do fermento. É pequeno, mas é poderoso. Trabalha em oculto, faz a massa inchar e se espalha. Este é o símbolo do pecado através do fermento. Pequeno, mas poderoso. Qualquer pecadinho que seja é pecado.
ele chama outro pecado. Ele chama outro pecado. E nisso ele vai trabalhando de forma oculta. Quando você nem sequer percebe, você já está desviado faz tempo. Porque ele trabalha de forma oculta, sorrateira, né? Em artimanhas. Ele vai entrando, ele faz a massa inchar. Tem crente que é inchado, mas é só de pecado. Inchado de pecado, cheio de pecado, inchado, arrogante, metido, soberbo, muito fermento. Tem os que são inchados, só de soberba, só de pecado, e pensa que vai para o céu, inchado, não passa na porta. Inchado de fermento, o fermento se espalha. O membro da igreja de Corinto que vivia em pecado aberto é como se fosse um pedaço de fermento que contaminava toda a massa, ou seja, a congregação. Aquele irmão era um pedaço de fermento que estava contaminando a congregação. Por isso que Paulo disse: arranca o fermento do meio de vocês, arranca o pecado do meio de vocês, porque ele era como um câncer para o corpo e precisava ser extirpado de uma forma cirúrgica e rápida e radical. É como um câncer. O pecado é como um câncer. Um crente como aquele é como um câncer na igreja. Precisa ser extirpado, arrancado, entregue para o diabo, para que ele seja moído lá fora e talvez ele possa se arrepender e ainda ser salvo. A igreja deve se livrar de todo o fermento velho, como disse Paulo. Alimpai-vos do fermento velho. Fermento velho são as coisas que pertencem ao nosso antigo estilo de vida antes de crermos. Não podemos vivermos com o mesmo estilo de vida que levávamos antes de sermos levados a Cristo. O fermento velho, devemos nos livrar dele. A conduta velha lá do mundo, devemos livrar. As artimanhas velhas do mundo, devemos nos livrar. É fermento velho. São coisas que pertencem ao antigo de vida, o antigo estilo de vida, antes de sermos crentes. Tem um ditado que diz assim, que um homem, ele pode até virar um garimpeiro, mas um garimpeiro, ele nunca vai virar homem. Isso é uma linguagem que eles dizem para dizer que a pessoa não se liberta mais, né, daquele estilo de vida de garimpagem. E tem muita gente que veio do mundo, mas o mundo não saiu dele. Ele traz consigo, né, um estilo de vida antigo. Mente, engana, calunia. Se der oportunidade, ele papeia a mulher dos outros, manda mensagem, manda emoji de beijinho, fazendo biquinho. Tem gente que não se libertou ainda do velho fermento. Precisamos arrancar, tirar da igreja o fermento velho. Também devemos nos livrar de duas coisas que Paulo diz: a malícia e a perversidade. Fermento velho está relacionado à malícia e perversidade. Paulo disse: também se livrem da malícia e da perversidade. Tem muito crente malicioso, tendencioso, maldoso dentro da igreja. Paulo está dizendo da igreja. Ele disse: também se livrem. Se livrem. Ele estava dizendo que eles deveriam também tirar fora essas coisas, a malícia e a maldade que estava onde? Dentro da igreja. Crentes maliciosos, tendenciosos, tudo é maldade, tudo é na estreita, é a desconfiança, é a maldade, é a perversidade. E Paulo diz: se substitua pela verdade e a sinceridade. A verdade, crente tem que falar a verdade. Agora, cuidado como falar a verdade, porque às vezes a tua verdade, ela pode estar carregada de maldade. Às vezes a tua sinceridade está carregada de maldade, carregada de malícia. Às vezes a pessoa pega uma verdade bonita e enche ela de maldade e malícia. Pega uma sinceridade e enche ela de maldade e malícia. Tem gente que pensa que eu sou verdadeiro e fala na cara. Às vezes fere, às vezes machuca, às vezes mata, às vezes maltrata. Eu sou sincero. Se eu falo, não levo desaforo para casa. Quem disse que crente não leva desaforo? Crente leva etapa e dá outra face. É assim que Cristo ensinou.
que tomar a túnica, dá também a capa. Nós temos que nos libertar da maldade, nos libertar da malícia e nos revestirmos da verdade, mas não da ignorância, da sinceridade e não da estupidez. Não podemos ser estúpidos, arrogantes, soberbos, em nome da verdade e da sinceridade. De forma nenhuma. Meu irmão, a verdade é Cristo. A nossa sinceridade é o nosso caráter cristão, amoroso, sincero. Não tem esse negócio de falar na lata, eu falo na cara. Isso é estupidez, é arrogância. A verdade, ela precisa ser administrada com amor. A sinceridade aplicada com amor, para que ao invés de ferir, ao invés de curar, você não venha matar alguém, entristecer alguém com as verdades e as sinceridades carregadas de malícia e de maldade. Paulo está dizendo: arranquem do vosso meio o fermento velho, a antiga natureza, o antigo homem, o antigo costume, a antiga falácia, e se revistam da verdade e da sinceridade, para que sejam salvos em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que sejam salvos. Versículos 9 a 13, Paulo enfatiza mais uma vez a importância de sermos separados do mundo. Os cristãos não devem ser isolados, mas separados. Paulo diz que não tem como viver isolado. Se for para viver isolado, é melhor sair do mundo. Mas a gente temos que ser separados. Ou seja, não podemos evitar o contato com os pecadores, mas podemos evitar sermos contaminados por eles. Exemplo: amizade de crente é com crente. Amizade de crente é com crente. Você não pode evitar o contato com pecadores, mas você pode evitar ser contaminado por eles. Se você é crente e tem amizade com uma pessoa mundana, existe uma disputa. A carne contra o espírito. Ou você convence a ser crente, ou ele vai te convencer a ser mundano. Se você não trouxer para Jesus, ele te leva para o mundo. Daqui a pouco ele te leva para o futebol. Daqui a pouco ele te leva no cinema para assistir um filme do Michael Jackson. Daqui a pouco ele te leva para uma praia para andar de cueca com a sanguinha, mostrando os pirulitos de fora. Daqui a pouco ele te leva para a indecência, para a imoralidade. Daqui a pouco começa com um refrigerante sentado na esquina. Daqui a pouco está uma cerveja sem álcool no boteco. Daqui a pouco está desviado, afundado. Nós temos que evitar sermos contaminados com os pecadores. O contato é impossível de evitarmos o contato, mas não podemos evitar, mas podemos evitar sermos contaminados por eles. Não tem o ditado que galinha que acompanha pato morre afogado? Ou afogada? Crente não tem parte nenhuma com o mundo. Amizade de crente é com crente. Retiro de crente é com crente. Passeio de crente é com crente. Daqui a pouco os filhos estão tudo desviados, as moças desviadas, porque eu vou deixar minha filha dormir na casa amiga dela. Deixa para ver se ela não volta de lá com 3 meninos na barriga, nessa dormição fora de casa. Não, meu irmão, temos que evitar a contaminação do mundo, temos que evitar a contaminação. Crente é separado. Quando se aceita Jesus, a primeira coisa que se faz é trocar as amizades. Aceite a Jesus e continue andando com beberrões para você ver. Aceite a Jesus, continue andando com maconheiro para você ver. Aceite a Jesus, continue andando com adulto para você ver. Se você não se contamina, separado. Paulo enfatiza a separação. Se um cristão professa, como disse Paulo, ele é culpado de pecados nessa lista. Quais os pecados que Paulo fala desse cristão beberrão? Se um cristão professa, é culpado disso aqui, mas agora eu vos escrevi para que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, e ele for devasso, ou seja, prostituto, ou avarento, mão de vaca, só pensa em dinheiro, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Paulo está dizendo que
espirituais não devem se associar a ele, ou seja, misturar-se com ele. Ele não deve se relacionar intimamente com ele. Ele não deve nem sequer comer com ele, que é uma referência a uma hospitalidade em particular. Isso aqui é duro. Se um crente, ele é prostituto, esse aí não se assente com ele para comer. Não deve para dentro da sua casa. Ele vai te contaminar. É a Bíblia que está dizendo: prostituto, devasso. Se o crente é devasso, não se misture com ele. Não se assente com ele. Não tenha alimentações com ele. Pois ele é um crente prostituto, avarento, só pensa em dinheiro. Tudo que pensa é dinheiro. Só se fala em dinheiro. A mão é fechada. Nunca dá uma oferta. Nunca faz nada pela obra. Tudo que ele comendo unha por causa de dinheiro. Não é, sabe, é avarento mesmo. Paulo disse: não se assente com esse tipo de crente avarento. Não coma mais ele. Não tenha comunhão com ele. Se esse crente é idólatra, tem muito crente idólatra. Idolatra casa, idolatra carro, idolatra filhos, idolatra até mesmo parede de templo, idolatra pastores. Esse tipo de crente, Paulo disse: não se assente com ele. E o crente maldizente, esse aqui você não deve se sentar com ele. Só se maldiz o tempo inteiro. Você chega até ele: ai, me faltou dinheiro, me faltou comida, me faltou roupa, me faltou calçado, eu não aguento mais essa miséria de vida, não aguento mais assim, é melhor que eu morra, é melhor que eu me mate logo. Esse tipo de crente, Paulo disse: não se associa a ele. Crente maldizente, crente murmurando, murmurento, que vive murmurando, Paulo disse: não se assente com ele. Ou beberrão, também não se assente com ele. Só tem um crente beberrão aqui não, que eu abri uma exceção para ele, que eu quero salvar ele, que é um velhinho, ele bebe uma pinga todo dia, e nós vamos salvar ele, não, pastor? Sai ele mesmo, eu vou abrir uma exceçãozinha. Tem um crente aqui que ele bebe todo dia, e nós estamos vendo se nós ganhamos ele. Vou abrir um velhinho, é um anciãozinho, um crentezinho que bebe uma pinguinha todo dia, mas nós vamos salvar ele, pastor. Vamos. Mas a Bíblia diz que esses crentes não se devem se assentar com ele. Roubadores. Crentes roubadores. Tem crentes roubadores? Tem crente roubando na política. Tem crente desviando dinheiro nos seus cargos. Tem crente enfiado até o talo na roubalheira, lavando dinheiro em associação, lavando dinheiro em ONG e dizendo que ainda é em nome de Jesus. Isso é uma coisa difícil de se acreditar, mas é fato. Tem crentes roubadores, com esse não tem a comunhão. E se ele for pastor, corra dele. Porque tem um bocado que são roubadores. Paulo disse: se saia do meio desses que praticam tais coisas. Saia. Paulo disse: saia do meio deles. Não se associe, não se misture. Quer ser crente para ir morar no céu? Então se separe pelo amor de Deus. Arranque da sua vida o fermento. Arranque pessoas que praticam esses tipos de pecado. Não pecadores de fora, mas se for cristão, dizendo-se crente, pratica isso, sai fora desse crente. Não comune com ele. Quem está dizendo é o Israel? Não, é Paulo. Quem está dizendo é Paulo, não sou eu. Paulo que está dizendo: saia fora desse crente. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus Cristo, nosso tempo já deu. E nós vamos orar. Neste momento eu quero pedir aos pastores, presbíteros que estão aqui, que coloquem as mãos sobre a cabeça da igreja, ungindo com óleo. Toda terça-feira é o dia da nossa unção vitoriosa.